Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o seu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha 10 fiel. Amém. E tudo isso Deus fez nas nossas vidas. Deus nos deu um livramento naquela noite, desde junho. Eu tenho um problema de dor do carpo, uma inflamação no punho, e eu estava indo no ortopedista, que eu me trato em Alagoano, eu e Evaldo de moto. Na volta, eu vi um carro dentro do balão, né? Eu cheguei a ver o carro e eu vi que não dava tempo de Evaldo passar, só que eu desmaiei. E daí eu não vi nada. Tudo que eu sei do acidente é que Evaldo me conta e ele bateu. Você tinha que falar no começo. Ele bateu na frente do carro, eu voei. Eu fui jogada longe e ele ficou preso entre a moto e o carro, onde esmagou o pé esquerdo, machucou o pé direito e eu voei, eu caí desmaiada do lado direito, onde tem todo o trauma no acetábulo, que foi o osso que eu quebrei da bacia, e 6 costelas. Daí Deus começou a agir, porque todos que passavam, como eu estava desmaiada, graças a Deus o capacete não saiu, eu estava com o capacete. Todos diziam que eu estava morta. Todos que passavam diziam que eu estava morta. Nisso, Evaldo saiu de onde ele estava, puxando o pé, que já era uma fratura exposta, o pé estava pendurado, para ir até onde eu estava. Quando ele chegou lá, tinha uma senhora ajoelhada, orando pela minha vida. E quando ela terminou de orar, eu suspirei. E ela falou que eu estava viva. E foi quando ele se acalmou, ele me contando. E quando ele se acalmou, logo depois chegou o bombeiro, socorreu, eu fui para o regional e Deus continuou agindo. No regional tinham 2 ortopedistas naquela noite e os 2 queriam tirar o pé do Evaldo. Não tinha como recuperar. E em fração de segundo a família já estava toda na porta do regional, até que chegou para o meu sobrinho essa notícia que iam tirar o pé do Evaldo. Ele falou, não, o pé do meu tio não. Ele conhecia um enfermeiro lá, ele ligou para esse enfermeiro e Deus continuou agindo. Esse enfermeiro falou, não, nós temos um ortopedista aqui na cidade, ele é especialista de pé. Se ele estiver aqui em Araruama, ele vem operar, vem ver o pé dele. Se ele falar que realmente não tem jeito, aí não vai ter jeito. Com meia hora o médico chegou, coisas que só Deus faz. O médico veio falar comigo, eu lembro, e ele olhou o pé, eu não quis ver o pé dele em momento nenhum. Ele olhou para mim e falou assim, eu tenho 10% para trabalhar nesse pé. E é nesse 10% que eu vou trabalhar. Eu não consigo fazer nada por você, porque você precisa de pino, de aparelho, nós não temos aqui. Eu vou estabilizar a sua dor e vou cuidar dele. E Deus começou a agir. E assim foi. E eu fiquei esperando o Evaldo retornar. Foi a madrugada toda e logo ele chegou. E a primeira coisa que eu olhei no coletivo é se o dedinho dele estava, e ele estava com o dedo lá. E ele foi e falou comigo, o pé dele está aí, como eu te falei para você. Ali eu agradeci a Deus, que só Deus faz isso. Só Deus busca um médico em casa para fazer algo para o seu filho. E eu estava em choque ainda. Ficamos juntos naquela primeira noite que o médico falou, vou deixar eles juntos. Eu em choque, em momento nenhum, eu me lembrei que eu tinha plano de saúde. Eu ia ficar ali até despertar. Aí Deus usou Lohane, filha do pastor Luiz. Lohane me ligou
Ela conhecia o médico que operou Evaldo. E ela tinha conversado com ele e falou para ele que a gente tinha plano de saúde e ele aconselhou que tirasse os dois, principalmente no meu caso, que era mais grave. E Lohane me falou: Ana, vai para outro hospital, você pode ir. Só que até antes de Lohane me ligar, eu não pensava em transferência, eu ia ficar aqui. E aí despertou aquilo, é verdade. Liguei para o ortopedista que cuida da gente em Araruama, e Deus continuou operando. E falei com ele, eu fiquei um dia no regional, e até ele falou: por que você não me ligou no dia do acidente? Mas você não lembra, é muita coisa, você não consegue lembrar. E não precisa se preocupar, eu vou fazer toda a sua transferência, você não precisa ligar para lugar nenhum. Eu vou te transferir para o Quintadó. E assim ele fez, eu não me preocupei com nada. Ele fez toda a nossa transferência e fui para o Quintadó no dia 5. Chegando no Quintadó, eu tive que fazer uma tomografia de todo o corpo, porque como eu ia fazer a cirurgia, eles queriam ver se tinham outras fraturas. E lá descobriram que eu tinha 6 costelas quebradas também, 4 do lado direito e 2 do lado esquerdo. E quando veio a equipe médica, subiram 3 ortopedistas para falar comigo. Aquilo eu fiquei apavorada. Falei: Senhor, para que 3 médicos? É muito grave. Aí já eu chorava todos os dias, eu comecei a chorar. E aí o médico responsável pela cirurgia, ele não é da equipe do Quintadó. Ele só opera em casos graves, como no meu caso, ele é chamado, ele presta serviço. Tem a equipe e ele vem para operar. E quando ele chegou na sala, ele falou assim: você mexe a perna? Eu falei: mexo. Você consegue mexer o dedo? Eu falei: consigo. Você consegue dobrar a perna direita? Eu falei: consigo. Aí eles falaram entre eles: a cirurgia dela não vai poder ser feita normal, nós vamos fazer pela cesárea, porque o nervo, acho que o nervo que eu estou falando por isso, acho que o nervo da coluna, né, ele faltava muito pouco para se romper com a queda. Deus protegeu, Deus preservou, por isso que eu já mexia na perna. Então, se ele fizesse pelo lado ou pelas costas, eles mesmos poderiam encostar com um bisturi, com algum aparelho, e eu não andar mais. Então, foi decidido fazer pela cesárea para preservar o movimento, e eles não conseguiam entender. E ele falou: você saiu de lá mexendo a perna? Eu falei: sim, eu não fiquei sem sentir a perna. E aí eu agradeci a Deus quando ele me contou, e eu fui vendo cada dia o cuidado de Deus com a gente. E o primeiro dia da cirurgia foi no dia marcado, foi no dia 11 de junho, e todo dia pela manhã a gente fazia exames de sangue, vários exames, e no dia 11, tudo pronto para a cirurgia, eu estava com anemia. Aí não pôde fazer a cirurgia, e aí eu me desesperei, eu chorei muito, e eu tive que tomar 2 bolsas de sangue para poder fazer a cirurgia. E Deus usava as enfermeiras para falar comigo. Deus sabe, eu não gosto, acho que ninguém gosta do hospital, pode ser o melhor que for, é o hospital. Eu não gosto de ficar sozinha. E Deus me colocou no CTI de frente para a recepção das meninas. E eu não ficava sozinha. A minha porta, elas só fechavam à noite porque elas ficavam me vigiando. Não tinha uma câmera no meu quarto, mas mesmo assim elas ficavam me vigiando. E todo dia entrava uma para falar de Deus, para falar do amor de Deus para mim. Deus usava todo dia uma pessoa e eu via que eu não estava sozinha. E tinha uma enfermeira que ela chegava às 7 horas da manhã no plantão dela. A primeira coisa que ela fazia era me dar bom dia e falar: hoje eu vou cuidar de você. E aquilo era muito bom, e eu sabia tudo que eu estava passando, a preocupação com as meninas, longe das meninas, e assim Deus foi agindo. Nesse dia que a cirurgia foi desmarcada, eu chorei muito, muito.
E a equipe da limpeza, elas não tinham contato com a gente, elas não podiam falar com a gente, elas limpavam o quarto e saíam. E nesse dia, uma passou pela porta do meu quarto, nessa quarta-feira, e me viu chorando. À noite ela voltou e falou comigo, parou na porta e falou: posso falar com você? Eu falei: pode. Aí as meninas já me falaram do seu caso e eu quero te dizer que a minha mãe é uma grande mulher de oração. Eu posso dar o seu nome para a minha mãe, a igreja dela, orar por você? Aí eu falei: claro, o seu nome está na porta, mas eu tenho que te perguntar. E ali ela deu o nome para a mãe dela, para a igreja orar, e ela falou para mim: não fica triste, você vai operar no tempo do Senhor. Ainda não é o momento, ainda não é a hora. No tempo do Senhor você vai operar. Descansa o seu coração. E assim foi. Evaldo ficou uma semana no hospital. Quando chegou lá no quintal, ele descobriu que no outro pé tinha um dedão que estava quebrado. Ele saiu de lá com as duas pernas imobilizadas. Só que quando ele veio embora, eu fiquei mais tranquila, porque as meninas podiam ficar com ele, já não estavam mais na casa da tia. Eu fiquei 24 dias internada, 60 dias sem andar. E o medo de não voltar a andar é todos os dias. Aí marcou a cirurgia para sábado, dia 14. E quando foi sábado, eu vi toda aquela movimentação, os 3 ortopedistas que desmarcaram novamente. Os pinos, na hora que ele foi esterilizado, eles ficaram suados e não poderiam colocar no meu corpo. Aí mais uma vez, tudo preparado, o jejum, não podia comer nada, mas não vamos fazer cirurgia. Mais uma vez eu desabei, mais uma vez eu chorei, e mais uma vez Deus entrou com providência. As meninas entravam, elas viviam chorando na câmara, elas vinham correndo: não pode chorar, hoje não pode chorar, vou mandar fazer o melhor almoço para você, e assim ia. Aquele cuidado que você sabe que só Deus te dá. E aí o médico falou para mim assim: eu venho operar você amanhã, eu não opero dia de domingo, ninguém. Domingo é minha folga, eu trabalho até sábado, mas amanhã eu vou estar aqui, eu venho te operar. Eu pensei: mentira, se ele não trabalha domingo, ele não vai vir amanhã. Aí eu falei: tá bom. E meu irmão esteve comigo todos os dias. Quando eu cheguei no Quintadó, ele estava viajando, e meu irmão mais velho ficou comigo no primeiro dia, e logo depois ele chegou de viagem, ele já desceu no hospital, e ele ficou comigo todos os dias. Aí nos dias de cirurgia ele tinha que chegar às 7 horas, ele chegava, e eu falei para o Evaldo: eu sabia que meu irmão me amava, mas no tanto que ele me ama assim, eu fiquei agradecida a Deus por ele estar cuidando de mim como um pai. Não era nem um irmão, era um pai. Só que toda vez que ele ia embora, eu ficava triste. Mas eu tinha certeza que todo dia ele ia estar ali. E ele lutou comigo, ele chorou comigo. E no dia da cirurgia, foram 5 horas de cirurgia. E ele ficou lá me esperando eu voltar. E eu agradecia muito a Deus pela vida dele. Porque quando a gente foi para o Quintadó, a questão da família de Evaldo era exatamente isso: quem vai te visitar? Vocês vão ficar sozinhos lá. Eu falei: mas eu não posso pensar assim, eu tenho que pensar na minha saúde. Mas Deus não me deixou ficar sozinho. Meu irmão conseguia trabalhar de tarde, trabalhar de manhã, ele tem um trabalho flexível, e ele me prometeu. E ele falou: vou estar com você todos os dias. E ele esteve comigo todos os dias. E assim Deus fez. E no domingo de manhã, o médico chegou. Até então eu não tinha visto esse médico. E subiram os anestesistas, falaram comigo: a sua cirurgia é hoje. Mas peguei, eu não tinha visto ele. Ele havia falado que eu não trabalhava domingo. Aí eu falei: nossa, então não é ele que vai fazer. Aí fui para o centro cirúrgico. Falei, na porta do centro cirúrgico, eu falei com o Espírito Santo: Espírito Santo de Deus, conduz essa cirurgia, que é só o Senhor.
tinha o risco de eu não andar mais mesmo, mas Deus estava ali comigo, eu tinha certeza disso. E quando eu entrei no centro cirúrgico, ele estava lá mesmo. Eu falei, caramba, ele veio mesmo. Aí ele falou, vou fazer a tua cirurgia como eu te prometi e vou embora. É muitos anos que eu não trabalho comigo, mas eu estou aqui. Aí eu agradeci ao Senhor. Falei, Senhor, muito obrigada. É só o Senhor mesmo que faz isso por nós. Cada cuidado, cada detalhe, sempre tinha uma palavra, sempre uma enfermeira me colocava para cima. Eu falava para ela, eu não podia chorar, não tinha direito de chorar. Só que quando eu cheguei, eu fiquei muito triste. Essa parte que você fala do louvor, se você quer falar um pouquinho para a gente. Pastor, a gente tem tempo ainda? Agora eu sei que vai passar assim. Agora eu sei que não é fácil estar aqui em cima. Agora eu vou gostar dela. Tá vendo? Se eu chorar, também desculpa. Eu quero agradecer, né? Vamos chorar juntos? Quero agradecer a igreja. Meu Deus. Amém. E eu lembro, princípio, pastor, toda vez falava, e milagre. Toda vez ele falava, e milagre. Eu nunca entendi, nunca imaginei que poderia ser comigo, caramba. Mas aquilo ali ficou martelando sempre na minha cabeça, ele falando de milagre. E nosso amigo aqui sabe muito bem, o Flávio, irmão Flávio, que é uma colisão frontal, a 50% de chance. E ali comecei a pedir a Deus, salvava, como se fosse uma cena de filme assim na minha cabeça. Eu vendo ela deitada, sem se mexer. Eu não lembrei de reclamar, de falar palavras dando calor para o motorista, que eu lembro de tudo. Eu só lembro de eu ficar pedindo a Deus pela vida dela. E toda hora eu pedia a Deus, mas não era como eu estou falando aqui. Esse dia, Deus estava dormindo e eu ficava, em nome de Deus. Eu consegui ficar do lado da Ana e por muito tempo eu clamando a Deus. A senhora orou por ela, as pessoas falando que ela já estava morta, que não era para mexer dela. E eu pedindo a Deus, não parei nenhum momento, a Deus para salvar a vida dela, que eu estava me responsabilizado por ela estar comigo, por ela ser minha esposa. E ali, em todo momento, eu parei de chamar o nome de Deus, que ele pudesse ajudar a gente naquele momento. Lembrei das minhas filhas, que tanto eu ficava indagando para elas, se unida, se amarem mais. E isso tudo Deus fez depois do acidente. Elas se uniram mais à família. Eu vi que elas se amaram mais. E eu vi também, pastor, depois de muito tempo, eu estou casando, já tenho 20 anos, 21.
Tem 21 anos que eu estou com ela. E vou falar uma coisa para vocês. O pastor sabe da nossa vida. Eu nunca olhei para ela e disse: eu te amo. Ela no hospital, eu em casa, eu senti falta dela e vi que era responsabilidade minha dizer para ela: eu te amo. Antes que eu tivesse uma segunda chance. E assim que ela chegou em casa, pastor, a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o olho dela e dizer: eu te amo. E ela não queria ser contada. Ela esperava ouvir isso de mim mais tempo. E talvez não desse tempo, né? Eu falar de novo. Aí, eu falo para vocês: ame sua esposa, ame seu filho, saia de casa, diga que ama seu filho, sua esposa, seu marido, seu vizinho, que eles vão orar por você. Pode ser o seu pior inimigo, como o rapaz que bateu em mim. Ele está levando um sentimento de culpa. Esse dia eu falei com ele pelo WhatsApp: eu não estou carregando mágoa, Deus sabe disso. E ele falou para mim que pensa a gente todos os dias. Eu agradeço a igreja, não só essa igreja, como outras igrejas, sabe, pastor? Tem pessoas que oraram e continuam orando pela gente, que a gente não conhece, nunca vimos. Tem igrejas por aí que a gente não sabe onde é, que a igreja toda orou por nós. E o que eu tenho que dizer é só agradecer a Deus e a família da igreja por ter orado, ter feito tudo pela gente, pelos irmãos que foram lá me visitar, que levaram um lanche, um café da tarde, essas coisas assim, foi maravilhoso. É Deus que estava fazendo aquilo. Cada lanche que chegava era um lanche para outro dia, a gente ficava feliz da vida, que não tinha como sair para comprar nada. Era uma felicidade, cada um chegava levando o lanche. E Deus continuou trabalhando na nossa vida. Eu coloquei 10 pinos parafusos na bacia e 2 placas. Eu sinto dor ainda todos os dias, mas depois que eu comecei a andar, o meu medo era não andar mais. Eu falei: eu não vou tomar remédio, eu vou me acostumar com a dor e vou viver cada dia, e assim eu faço. E quando eu cheguei em casa, eu fiquei 24 dias lá, como eu falei, o menor que seja o hospital, é um hospital, eu não queria estar ali. A psicóloga ia todo dia falar comigo e ela chegava assim para mim, tirando a vontade de ir embora para casa: o que você está sentindo hoje? Tenho vontade de ir embora para casa. Aí, quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu estava com medo que eu não sabia explicar. A gente mora numa casa de 2 andares, eu não sou escada ainda, então minha cama está na sala, né, pastor? Eu não consegui dormir na minha cama porque o colchão é ortopédico. E quando eu cheguei estava muito inchado, e como a cama é dura, eu tive que dormir na cama de Mari. A gente não dorme junto desde o tempo do acidente, há 4 meses, e eu durmo na cama de Mari. E quando eu volto fechava a janela da sala, eu sentia um medo, um pavor, uma coisa que eu não conseguia explicar. Podia fechar a janela meio-dia, que me dava medo, podia fechar 2 horas, claro, no escuro, eu sentia medo. E ficava Evaldo e Mariana comigo, uma dor na perna, muita dor na perna, porque a perna direita veio muito pesada, da anestesia e tudo, ainda não tenho sensibilidade na perna, na coxa direita. E por várias noites, Mari tinha que estar na FETEC cedo, ela ficava até tarde fazendo massagem na perna, e eu orava para o Senhor, até que Deus falou assim: ora todo mundo. E eu falei para eles:
nós vamos orar à noite, todo mundo. Um dia eu, um dia a Mirella, um dia a Mari e a Val. Eu não sei orar, vai aprender. É só falar com Deus. E assim a gente fez. O primeiro dia eu ainda continuei comigo, e Deus falou, vai. Segundo dia eu comigo, não podia fechar a janela. Terceiro dia eu ainda comigo. No quarto dia eu dormi em paz. Eu não pedi ajuda deles para dormir. A perna não doía mais. E continuamos orando. Cada dia hoje é você, Mari, hoje é você, Mirella, embora. E assim Deus foi fazendo a obra. No dia do congresso dos adolescentes, não sei se o pastor lembra, ele falou para mim assim, um testemunho, eu conversei com o Val, vai ser no dia 12, eu falei, pastor, eu não subo a escada. A gente coloca você lá na cadeira e se você quiser, eu falei, tá bom. E ele falou assim, mas quem sabe você não vai estar subindo na escada? Eu falei, eu percebo. Isso foi sábado. Na segunda-feira, quando eu cheguei na fisioterapia, fiz a fisioterapia toda. No final, ele veio para mim e falou, hoje nós vamos começar a fazer um trajeto. Sem muleta, sem andador, e tem um degrauzinho lá no final, para você subir. Eu falei, meu Deus, como que Deus age? Desde o congresso até hoje, eu estou treinando a andar. É difícil, é muito difícil. E eu falei, nossa, Deus é muito bom, eu vou poder subir as escadas. E subi, na primeira vez que eu subi a escada na fisioterapia, eu fiz na segunda, na terça, eu senti muita dor. Parecia que o parafuso estava muito furando. E eu falei, não, mas eu vou subir. Porque era uma confirmação do Senhor. Era para eu subir as escadas. 5 ele fez. E eu falei, Deus, Ele é perfeito. Eu queria agradecer a todo mundo que orou pela gente, pelo relógio de oração. Eu queria agradecer ao pastor pelo carinho por nós, pela minha família. Eu queria agradecer a Kátia e o Luciano por cuidar das minhas meninas, por trazê-las na igreja todo o tempo. A irmã Anete, que me mandava mensagem, várias vezes eu chorando, triste, e a irmã Anete que vinha com uma mensagem que me animava. Eu queria agradecer todo mundo que cuidou da gente. E eu senti muita falta da igreja quando eu fiquei sem andar. E eu falo para vocês, mesmo que venha um cansaço, hoje eu não vou não, põe a melhor roupa, põe o melhor perfume e vem. Porque eu senti muita falta de estar aqui, quando eu não pude estar. Queria falar para vocês que o nosso Deus, Ele é um Deus do impossível mesmo. Ele cuida de tudo, Ele cuidou das minhas filhas, a nossa família, a família do Paulo é grande, ela se revezava para cuidar da gente todos os dias, fazer comida, tudo. Deus providenciou tudo em nossa vida. Eu sou grata por ser dessa igreja, sou grata pela vida de cada um. Eu amo vocês são uma família da gente. Amém.